Oi, gente querida. Eu estou pregando numa série muito importante que se chama A Revelação do Apocalipse. Mas dentro do meu programa, de pregar os capítulos que estão sucedendo um ao outro, falei dos 7 selos, depois as 7 trombetas, as 7 taças, eu senti a necessidade de fazer uma reflexão com vocês a respeito deste momento de pandemia que estamos vivendo, de coronavírus, Então eu diria para vocês que esta é uma das palavras mais importantes que eu preparei nos últimos dias, Porque eu quero interpretar juntamente com vocês, olhando o lado espiritual dessa coisa do coronavírus e fazer a seguinte pergunta para vocês e para mim mesmo. Será que a Bíblia fala a respeito disso? Será que existe uma profecia, uma palavra específica a respeito disso? E eu quero mostrar para vocês que existe sim. Lendo a palavra de Deus, refletindo, eu descobri aqui uma palavra profética para compartilhar com vocês a respeito do que estamos vivendo hoje no coronavírus, e especialmente também ouvindo uma palavra de um grande estudioso da Bíblia chamado Perry Stone. Eu percebi que realmente este tempo que nós estamos vivendo já estava predito na palavra de Deus. Então quero começar falando com vocês sobre o discurso profético de Jesus. Esse discurso profético está tanto em Mateus 24 quanto Lucas 21. Esses 2 textos que eu vou falar com vocês, eles falam desse ambiente do período chamado de princípio de dores, É o período que antecede a grande tribulação. Lá em Mateus capítulo 24, 7 e 8 diz assim: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio de dores. E aí, então, ele usa esse termo, princípio de dores, comparando com a mulher que começa a ter aquelas dores de parto, as contrações, que anuncia que o nascimento do bebê está chegando. Jesus diz que estas coisas que são comparadas com o princípio de dores antecedem a vinda dele, do Filho do Homem, Em Lucas 21, versículo 11, o mesmo discurso, agora citado não por Mateus, mas por Lucas, ele diz assim: haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, e coisas espantosas e também grandes sinais nos céus. Bom, então o que a gente percebe que Jesus profetiza que este período caracterizado como princípio de dores teria terremotos, epidemias e fomes em vários lugares. A gente sabe que nós estamos vivendo um período em que a sismologia demonstra que o número de terremotos de grande porte, de grande magnitude, está crescendo absurdamente. E também epidemias, como Jesus falou. Aliás, o coronavírus não é uma epidemia, é uma pandemia, na medida que o mundo inteiro está vivendo isso, Então, vamos fazer uma análise deste período, o chamado período de princípio de dores. É um período de pestilência ou epidemia, que significa, no original, uma doença que causa morte, não é uma doença qualquer, A segunda coisa que é importante a gente citar é que todos esses substantivos estão no plural, Terremotos, guerras, fomes, epidemias, tudo no plural. Isso significa que haverá mais, ou seja, poderemos até afirmar que o coronavírus não foi a primeira epidemia, e nem será a última, tá bom? Outra coisa que Jesus fala, que seriam epidemias em vários lugares. A gente não pode esquecer que Jesus nunca saiu da Palestina. E a profecia que ele faz é muito maior, muito mais ampla do que propriamente vamos dizer assim, a dimensão de Israel ou da Palestina.
Então, mas Jesus deixa claro que quando essas coisas acontecessem, não seria um fim ainda, seria o princípio de dores, ou seja, aquele período que antecede o tempo do fim, o tempo do dia do Senhor, a grande tribulação e daí por diante, tá? Então, a gente percebe que estas coisas viriam juntas, terremotos que acompanhariam a pestilência e aconteceriam em muitos lugares, tá bom? Agora, em segundo lugar, eu quero apresentar para vocês o que o livro de Levíticos nos mostra quando Deus envia pestes para as cidades, tá? Levítico 26, 25 diz assim: trarei sobre vós a espada vingadora da minha aliança, e então, quando vos ajuntardes nas vossas cidades, enviarei a peste para o meio de vós, e sereis entregues na mão do inimigo. Deus está fazendo uma advertência ao povo de Israel, que se eles rompessem com a aliança de Deus, se eles quebrassem a lei, Deus ia fazer algumas coisas, estabelecer alguns juízos, dentre os quais ele diz: enviarei a peste para o meio de vós, né? E diz: quando vos ajuntardes nas vossas cidades, enviarei a peste para o meio de vós, e sereis entregues na mão do inimigo. Ou seja, estas pestes, elas aconteceriam no meio das cidades. Depois, no mesmo livro de Levíticos, no capítulo 26, versículo 33, o Senhor diz: espalhar-vos-ei por entre as nações, e desembainharei a espada atrás de vós. A vossa terra será assolada e as vossas cidades serão desertas. Veja que o Senhor está dizendo que vai espalhar o povo, né? Que o povo seria espalhado por conta da quebra da aliança. E quando ele fala sobre as cidades, primeiro ele fala da espada, né? Que obviamente mais um juízo, fala de perseguição, de guerras, mas diz: a vossa terra será assolada e as vossas cidades serão desertas. Quando eu estava lendo esse texto, eu fiquei pensando, irmãos, essas imagens que vocês estão vendo mostram exatamente isso. Nós estamos vivendo num tempo que as grandes capitais do mundo, cidades que recebiam milhões e milhões de turistas por ano, estão absolutamente desertas. O comércio não está funcionando, né? E por conta disso a indústria, né, do turismo também está recebendo um impacto, né, um golpe terrível. E Deus está dizendo: sou eu que vou mandar a peste. Então, algumas pessoas não gostam de ouvir quando a gente fala que Deus está trazendo juízo, né? Ah, não, o juízo não é Deus que manda. Não, queridos, Deus manda juízo sim. E Deus está dizendo: quando vocês quebrarem aliança comigo, eu vou mandar juízo. E dentre os juízos que Deus cita, ele está citando guerras, né, desembainhar espadas, ele fala de espalhar os povos entre as nações e fala de uma terra assolada e de cidades desertas. É o que a gente está vendo agora, neste tempo de pandemia do coronavírus, né? Então, a consequência da peste é que pessoas estão sendo espalhadas e cidades estão ficando desertas, né? Muitas vezes as próprias famílias são separadas, né? Pessoas que viajam não podem voltar para os seus próprios países por conta dessa dificuldade de locomoção, por conta das quarentenas, por conta, né, desse juízo que Deus está trazendo sobre as nações da terra, inclusive sobre a nação brasileira. Depois nós vamos falar como é que a gente pode reverter este juízo sobre a nossa nação e sobre as nações da terra. O terceiro texto que eu quero ler, ainda de Levíticos, capítulo 26, o versículo 22 diz assim: porque enviarei para o meio de vós as feras do campo, as quais vos desfilharão e acabarão com o vosso gado, e vos reduzirão a poucos, e os vossos caminhos se tornarão desertos. Aqui também é uma profecia de feras. E, obviamente, quando você tem, é importante citar para vocês que existe um princípio de hermenêutica, de interpretação, é que muitas vezes as profecias têm dupla referência. O que significa isso? Ela tem um primeiro cumprimento imediato,
tá? Mas ela tem também um cumprimento muito longínquo, muito posterior, que a mesma profecia está falando de dois tempos diferentes e traz, portanto, cumprimentos diferentes. Então aqui eu penso que Deus está falando num primeiro momento para Israel, que por quebrar a aliança teria inclusive a invasão de bestas feras, e essas feras iam atacar o gado, né? Iriam ser predadores contra o gado do povo de Israel, né? Que seriam reduzidos a poucos. E depois diz assim: e os vossos caminhos, a melhor tradução para caminhos é: e as vossas ruas se tornarão desertos. Mais uma vez agora, se nós tomarmos o cumprimento desta profecia para o nosso tempo agora, a gente percebe que Deus está enviando bestas feras, que são animais, e é importante você entender que esta palavra fera é também traduzida por bestas, que também é traduzido nas escrituras por aqueles animais que não são comestíveis, os animais que Deus proíbe de comer, tá? Não são kasher, não são animais limpos ou puros para comer. Então, esta profecia, eu vou depois citar um outro texto de Apocalipse para dizer algo que é absolutamente inédito para os nossos dias. E esta é a razão porque é muito importante esta palavra de ensinamento, esta palavra profética que eu estou trazendo para vocês. Então, Deus está dizendo que as feras que seriam enviadas, elas produziriam morte, e até mesmo os caminhos ficariam desertos, as ruas, as estradas ficariam desertas. É o que está acontecendo também nas grandes cidades, Nova York, Roma, Paris, Milão, São Paulo, Rio de Janeiro. As cidades do Brasil e do mundo estão desertas, e aqui o texto diz: por conta destas bestas feras que seriam enviadas, tá bom? Bom, tudo isso por causa de quê? Por causa do pecado da nação, por causa da quebra da aliança, da desobediência nacional das leis de Deus. E agora, a terceira reflexão que eu quero fazer com vocês diz respeito a isso. A desobediência à lei retira a proteção de Deus. Aí alguém vai dizer assim: mas pastor, a Bíblia diz que o fim da lei é Cristo, a justiça de todo aquele que crê. Jesus já não cumpriu a lei, então a lei não se tornou obsoleta? Queridos, é importante vocês entenderem esse tema de maneira mais profunda. Quando Deus escreveu a lei, quando ele trouxe a lei através de Moisés, a lei, ela não tinha só um aspecto, ela tinha primeiro um aspecto judicial. O que eu quero dizer em relação ao aspecto judicial? Tinha aspectos da lei que diziam respeito ao relacionamento de um Deus santo com os seus filhos pecadores. Ou seja, Deus ele dá uma série de orientações, de sacrifícios animais, sempre animais puros, animais inocentes, que teriam a sua vida tirada, o seu sangue derramado para perdoar os pecados dos filhos pecadores. Então, esses são os aspectos judiciais da lei mosaica, tá? Que envolve os sacrifícios. Estes já foram tornados obsoletos. Por quê? Porque todos eles apontavam para Jesus. E Jesus, então, na cruz, ele cumpre todos os sacrifícios prefigurados na lei mosaica no Velho Testamento. Amém? Então hoje ninguém mais tem que fazer sacrifício de animais. Por quê? Porque na verdade o sangue de animais não era capaz de perdoar pecados. Eles só cobriam pecados. Mas eles apontam para o sacrifício de Jesus. Este sim, como diz Hebreus, de uma vez por todas foi derramado e não há mais necessidade de sacrifícios. Portanto, o aspecto judicial da lei de Deus foi cumprido em Cristo, não tem mais necessidade de que ninguém faça sacrifícios. O segundo aspecto da lei é o aspecto social, relacional.
E a lei mosaica também estabeleceu as 7 festas de Israel, quando eram festas de peregrinação, quando o povo se reunia em torno das colheitas para ofertar a Deus, para adorar a Deus, para agradecer pelas bênçãos que Deus dava e assim ter uma colheita abençoada para o ano seguinte. Bom, cada uma destas festas também teve o seu cumprimento em Jesus. Na Páscoa, Jesus morreu. Em pães ázimos, ele foi enterrado. Na primícias, ele ressuscitou. No Pentecostes, veio o Espírito Santo. Trombetas fala do arrebatamento que virá. E Yom Kippur fala do arrependimento de Israel diante de Deus quando estiver sendo moída na grande tribulação. E Tabernáculos fala da habitação de Jesus no milênio, governando o mundo com justiça e com juízo. Portanto, as leis sociais também não têm mais necessidade que nós a cumpramos. A gente pode celebrar mais para, vamos dizer assim, trazer à tona o que elas representam e falar que todas elas apontam para Jesus. Amém? Até aqui está ótimo, está claro. Bom, mas tem um terceiro aspecto da lei de Deus que foi dada a Moisés, que é o aspecto moral. E os aspectos morais revelam o caráter de Deus e o que ele espera dos seus filhos, como nós devemos nos portar. Por exemplo, lá nos 10 mandamentos, não matarás. Essa é uma lei moral. Vocês acham que isso passou? Não, isso permanece eternamente, porque só Deus tem direito sobre a vida e sobre a morte. Honrar pai e mãe, isso passou? Não, isso permanece, isso é eterno. Sempre filhos terão que honrar os seus pais. Não cobiçar aquilo que é do outro, passou? Não, isso permanece. Então é muito importante você entender, meu querido, que todos os aspectos morais da lei de Deus, estes permanecem eternamente. Ainda que Jesus os tenha cumprido, eles ainda permanecem porque são base para o governo de Deus, para o reinado de Deus, inclusive nos céus, E aqui na terra também. Então, descumprir as leis morais de Deus traz consequências espirituais e traz consequências para o mundo físico. E a gente tem vivido num mundo, queridos, que está cada vez mais afrontando a visão de Deus, da espiritualidade, da moral, da ética, do direito, da justiça. Amém? O que a gente está vendo no mundo é cada vez pior. As nações não estão simplesmente permitindo que as afrontas, que as quebras da lei moral de Deus sejam estabelecidas. Não é simplesmente deixa levar, Deixa a vida me levar, vida leva eu, Como diz o Zeca Pagodinho. Ao contrário, os congressos das nações, Os deputados, os senadores estão tornando as abominações lei nos países. Eu me lembro que durante o tempo que eu fui deputado, muitas vezes tentaram aprovar o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Nunca conseguiram aprovar. Por quê? Porque tinha muitos conservadores lá que não aprovavam isso. O que o Senado, que o Supremo Tribunal Brasileiro fez? Foi lá e aprovou a lei, à revelia do Congresso. Então, hoje, o que está acontecendo no mundo inteiro é isso. Tanto o legislativo quanto o judiciário está aprovando leis que afrontam a Deus, que vão contra Deus. Eu poderia citar também a lei do aborto, que é algo abominável para Deus. Você matar uma criança dentro do ventre da sua mãe, sem que ela tenha direito de se defender e de escolher. E aí chamam de pro-choice, ou pró-escolha. Escolha de quem? Escolha da mãe? E a criança que está dentro do ventre? Ela não tem escolha. E nós sabemos hoje que o aborto, a indústria do aborto hoje mata milhões de crianças todos os anos. E isso é abominável para Deus, queridos. O sangue dessas crianças inocentes está caindo sobre as nações que permitiram que isso acontecesse. E não só permitiram, como aprovaram que isso acontecesse. Então,
nesse momento, quando o mundo começa cada vez mais a romper, a quebrar a aliança com Deus, Deus está tirando a mão, e a mão da proteção de Deus está sendo retirada, e vem então o juízo, e as consequências são desastrosas. Mas agora eu quero falar sobre a Bíblia e o coronavírus. Será que a Bíblia fala a respeito disso? E eu quero mostrar para vocês, meus queridos, que a Bíblia fala sobre isso. E isso não foi uma revelação minha, tá? Eu já estava procurando, buscando isso, e ouvi uma palavra de um profeta, de um homem estudioso da palavra de Deus, chamado Perry Stone. E ele deu uma interpretação muito coerente, muito verdadeira sobre as escrituras que eu quero compartilhar com você. Mas antes eu queria começar fazendo aqui uma reflexão sobre o coronavírus. Onde é que ele começou? Começou na China. Todo mundo sabe disso. Como é que esse vírus ele passou a contaminar as pessoas? Bom, a teoria mais aceita entre os estudiosos é que esse vírus, o ground zero, ou seja, o ponto zero, né, da onde começou a se espalhar esse vírus, foi numa cidade chamada Wuhan, e mais especificamente num mercado onde se vendem animais, bestas feras, animais exóticos para serem comidos. Dentre esses animais estão ratos, morcegos, macacos e cobras que são vendidas para comer. Aí alguém vai dizer, poxa vida, como alguém tem coragem de comer esse tipo de coisa? Bom, gente, num país que tem mais de 1 bilhão de pessoas, um país que durante muitos anos viveu a fome, né, da opressão do comunismo, as pessoas tinham que procurar alimento e procuravam em qualquer coisa e passaram a desenvolver este gosto por comidas exóticas e comer essa carne desses animais horrorosos, né, impuros e nojentos, né? Bom, a verdade é que Deus, nas Escrituras, ele proíbe comer certos animais, né? Eles são animais que são considerados impuros ou não kasher. Agora, eu comecei falando da teoria de como saiu. Bom, esses animais que eram ingeridos, de alguma maneira, eles eram hospedeiros e portadores desses vírus, do vírus do corona, e o vírus conseguiu, de alguma forma que os cientistas ainda não descobriram, evoluir, né? Passar por uma mutação e conseguir sair do organismo de um animal e passar para o organismo de um ser humano que passou a contaminar os outros seres humanos, né? Então, começou no mercado, pessoas ingeriam, comiam esses animais exóticos e de alguma maneira o vírus conseguiu fazer uma mutação e conseguiu fazer com que o ser humano agora se tornasse um hospedeiro e, portanto, contaminasse os seus semelhantes. Bom, como eu disse para vocês, na Bíblia existem animais que são proibidos por Deus de serem comidos, porque são considerados animais não puros, não limpos. E alguém vai dizer assim, mas por que Deus fez isso? Deus fez isso, meus irmãos, para preservar a saúde do ser humano. Porque naquele tempo ninguém conhecia, não existia uma ciência, mas Deus já sabia. Então, eu quero ler para vocês agora o texto de Apocalipse, capítulo 6, versículo 8, que diz respeito ao levantamento do quarto cavaleiro do Apocalipse, tá? É o quarto selo também. E eu vou ler para vocês e vou explicar esta explicação do Perry Stone que eu achei sensacional. O texto diz assim, Apocalipse 6, 8. E olhei, e eis um cavalo amarelo, entre aspas, tá? No grego é chloros e portanto é verde. Um cavalo verde e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Bom, aqui eu quero dizer para vocês que esse quarto cavaleiro é chamado de Morte. O branco é o levantamento do anticristo, o vermelho fala de guerras,
né? Depois o negro fala de pestes, de doenças, e agora o negro fala de morte. Então, quando este cavaleiro é liberado, ele traz consigo morte. E o texto diz que ele tem poder para exercer, né, a morte, a mortandade de diversas maneiras. Ele fala assim: ele pode até matar 1/4 da terra. E aqui eu quero deixar bem claro que nós não estamos aqui nesse período, tá? Os cavaleiros do Apocalipse ainda não foram abertos. Isso aqui é a grande tribulação. Como eu disse no início, nós estamos vivendo o princípio de dores. Só que o princípio de dores é um antigosto do que vai ser na grande tribulação. Então, tudo que tem na grande tribulação, no princípio de dores, tem numa escala muitíssimo menor, tá? Mas já é um antigosto, já é para a humanidade se arrepender e ter a oportunidade de buscar a Deus e ser livre da grande tribulação, tá bom? Então, como é que ele iria matar? Ele iria matar pela espada, então estamos falando de guerras. Pela fome, estamos falando de fome, ou seja, ele está unindo aquilo que os outros cavalos faziam. Esse último cavalo vai matar, fazendo todas as coisas juntas, né? O terceiro aspecto é mortandade, e aqui esse texto está dizendo que existirão inúmeros, vamos dizer assim, instrumentos de morte que vão acontecer nessa época. Perseguição, decapitação, doenças, enfermidades, fome. Quer dizer, mortandade significa que ele vai ter autoridade para exercer a morte, matar as pessoas das mais diversas maneiras. Mas por último lugar ele fala: e por meio das feras da terra. Muito tempo eu li isso aqui e falava: meu Deus, como é que pode ter tanta fera para matar 1/4 das pessoas do mundo? Ou parte desse 1/4 das pessoas do mundo? Será que o texto está falando que as feras vão sair da África e vão invadir as cidades e matar? Eu sempre tinha essa interrogação e confesso que eu não tinha uma resposta concreta. Mas ouvindo esta interpretação do Perry Stone, queridos, eu achei sensacional. O Perry Stone está dizendo aqui que estas feras, cujo nome significa animais não puros, animais que não devem ser comidos, né? Além deste nome significar animais, vamos dizer assim, selvagens, que não são domesticados, esse texto também se refere a animais que não são kasher, que não deveriam ser comidos. Mas o que o Apocalipse está dizendo, o apóstolo João está dizendo que a morte viria também através deles. E o Perry Stone então diz: bom, se esta palavra significa animais que não são kasher, animais que não são puros para comer, então é muito provável que Apocalipse está dizendo que esses animais vão ser ingeridos, vão ser comidos e, portanto, a morte, eles seriam portadores da morte. Não é que eles iriam matar as pessoas, mas os vírus, as bactérias que eles portariam, iriam matar as pessoas. Então é sensacional, queridos, porque é exatamente o que está acontecendo agora. Não é isso? Então o 4º cavaleiro do Apocalipse, ele vai trazer morte através de guerras, ele vai trazer mortes através de fome, ele vai trazer mortes através de pestes, que vêm através destas feras ou destes animais selvagens que jamais deveriam ser comidos ou ingeridos, tá? Então, aqui eu quero fazer uma reflexão com vocês. Vocês sabiam que as últimas epidemias de gripes ou de influenza no mundo vieram de animais? Por exemplo, quantos de vocês se lembram da gripe suína? O vírus que estava no porco conseguiu fazer uma mutação e passar para os seres humanos e matou muita gente. Quantos de vocês se lembram da gripe aviária, né? Ou da gripe do frango? Da mesma forma, aquele vírus que estava nas aves foi de alguma maneira se mutando, passando por mutações, de maneira que ele passou a ter não mais as aves como hospedeiras, mas o ser humano. E daí por diante o homem começa também a contaminar os seus semelhantes e muitas, milhares de pessoas morreram por causa disso. Agora nós estamos vivendo a época do coronavírus, que também
está vindo de animais, só que desta vez vindo das bestas feras, vindo dos animais selvagens que não deveriam ser comidos e que foram comidos, e por terem sido comidos, eles transmitiram esse vírus para o ser humano e agora está fazendo este estrago extraordinário. Queridos, eu posso citar também, há muito tempo atrás, a chamada peste negra, também chamada de peste bubônica, que também se originou na China, no início dos anos 1300. E peste bubônica, ela matou muita gente porque eram os ratos que eram os hospedeiros, né, que contaminavam com aquela bactéria horrorosa, né? Por quê? Porque as pulgas picavam os ratos contaminados e as pulgas picavam as pessoas. Saiu da China com navios e pessoas trouxeram essa contaminação para a Europa, e que chegou essa peste entre os anos 1347 e 1350 e dizimou, queridos, milhares e milhares e milhares de pessoas em toda a Europa e na África e em todo o mundo. Bom, as pulgas que picavam, né, os ratos, traziam em si mesmo essa bactéria terrível chamada de Yersinia pestis, né? Poderosa, gente, matou, dizimou milhões de pessoas, talvez. E o ebola? O ebola, gente, é um vírus que é nativo da África, e ele pertence à família dos flovírus, que tem 5 tipos diferentes, subespécies, né? E todas elas mortais, né? E essas espécies, né, de vírus do ebola atingiu de maneira violenta o Sudão, o Zaire, tá? E outros países da África. Queridos, para vocês terem ideia, os primeiros casos de ebola aconteceram em 1976. E isso aconteceu simultaneamente, tá? Em alguns países, como o Sudão, o Zaire, a República Democrática do Congo e outros nomes. Passou a ser chamado de ebola por conta da aldeia onde isso surgiu. Bom, a febre hemorrágica do ebola era tão poderosa que a mortalidade atingia 90% das pessoas. Ou seja, o camarada era contaminado com ebola, já podia entregar a vida para Deus, porque praticamente todo mundo morria, né? Eram todos. Esse talvez tenha sido o vírus mais letal que a humanidade já enfrentou. De qualquer forma, irmãos, todos esses vírus vieram de animais. No caso do ebola, eles vinham de alguns animais, especialmente um tipo de morcego que comia só frutas e acabava sendo também ingerido e comido pelos seres humanos. Então, o que acontece? Toda vez que o ser humano come algum tipo de animal que a Bíblia chama de animal impuro, a Bíblia chama de besta. Besta, fera, significa também animal selvagem, animal que não deveria ser ingerido, animal que não é kasher pela lei de Deus. Toda vez que isso acontece, ou muitas vezes que isso acontece, isso acaba evoluindo para algum tipo de infecção, primeiro viral e também muitas vezes bacteriana. Então, quando Deus dá uma ordem para que as pessoas não comam e as pessoas comem, também estão quebrando uma lei. E esta lei era uma lei profilática, era como se Deus estivesse protegendo as pessoas de serem contaminadas. É como hoje, o que os médicos e os cientistas do mundo inteiro estão fazendo? Pedindo que as pessoas fiquem na quarentena para quê? Para acabar com a contaminação. Deus, quando estabeleceu a sua lei, também estava tentando proteger o seu povo da contaminação. Posso ainda citar, gente, as locustas, né? Os gafanhotos, que estão produzindo estragos extraordinários. Vocês sabiam que recentemente agora na Somália, na Etiópia, no Quênia e na Uganda e parte da África aconteceu a pior invasão de gafanhotos nos últimos 70 anos. Foi uma coisa tão séria, gente, que a mídia local chamou o apocalipse na natureza.
esses gafanhotos, eles eram tão vorazes, mas tão vorazes, que em 30 segundos, eu não estou falando minutos, estou falando em 30 segundos, eles entravam em plantações e eles consumiam em 30 segundos o equivalente a grãos e alimentos que seriam suficientes para alimentar 35 mil pessoas. Para vocês terem uma ideia, esses gafanhotos, quando passaram, eles consumiram de uma vez 30% de toda a produção agrícola da Etiópia. Agora, na Bíblia, locustas e gafanhotos também são sinônimo de juízo de Deus. Lá em Salmos capítulo 105, versículo 34 e 35, a Bíblia diz assim: ele falou e vieram gafanhotos e saltões sem conta, os quais devoraram toda a erva do país e comeram o fruto dos seus campos. Aqui o salmista está se referindo ao Egito, às plantações do Egito e muito provavelmente a uma das 10 pragas, que foi a praga dos gafanhotos que entraram e consumiram a plantação. Era juízo de Deus para com o Egito. Eu quero concluir dizendo para vocês o seguinte, meus irmãos. É óbvio que nós podemos ter uma visão meramente científica, uma visão humana, uma visão absolutamente racional e dizer não. Os vírus, as bactérias são micro-organismos que existem, sempre existiram e que fazem parte dessa natureza que nós vivemos. Então isso não tem nada a ver com juízo, isso é aleatório, isso é porque alguém que foi contaminado lá em Wuhan viajou primeiro dentro da China, as pessoas viajaram e depois viajaram para fora. Isso é natural, não tem nada a ver com a mão de Deus. Ou você pode ter uma interpretação espiritual segundo a fé cristã. Porque segundo a fé cristã, meus irmãos, Deus fala que ele sim julga e estabelece juízo, e uma das maneiras dele estabelecer o juízo é através da pestilência, de pragas, de pestes. Aconteceu no Egito, aconteceu também entre os hebreus, lá no livro de Joel. Os gafanhotos vieram, não é isso? E comeram, toda a plantação. E aqui no Salmo 105, Deus deixa claro que ele enviou gafanhotos, que ele envia peste. E lá no texto de Levíticos que nós lemos, várias vezes Deus falou: eu enviarei estas pestes. E por causa disso as cidades ficarão desertas, as ruas ficarão desertas, o país ficará assolado. E isto é exatamente o que está acontecendo nas nações. A economia está sendo assolada, não é isso? As pessoas estão morrendo. E aí você dizendo: mas pastor, Deus é um Deus que faz isso? Queridos, Deus é um Deus de misericórdia. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Mas deixa eu perguntar uma coisa para você. E se para Deus trazer as pessoas de volta para o arrependimento, ele precisar usar desse expediente? Porque o que está acontecendo agora é que as pessoas estão buscando a Deus. Eu me lembro que quando aconteceu a queda das Torres Gêmeas em 2001, as igrejas estavam abarrotadas, porque as pessoas estavam com temor. Então, muitas vezes, quando as pessoas têm temor, elas buscam a Deus e pedem a ajuda de Deus, para que Deus as proteja, para que Deus tenha misericórdia com elas. Hoje está acontecendo isso também no mundo inteiro. Pessoas estão orando, pessoas estão buscando a Deus. Agora, até o nosso presidente pediu um dia de oração e de jejum. Por quê? Porque ele entendeu que o momento que nós estamos vivendo, a crise é muito séria. E glória a Deus por ele ter feito isso. Agora, eu creio que Deus está permitindo que isso aconteça no mundo para trazer as pessoas ao arrependimento. Agora, a ira de Deus é totalmente justificada, porque os pecados que a humanidade tem cometido são pecados hediondos, aborto, essa imoralidade desenfreada. Queridos, Deus está deixando claro para a humanidade: a minha lei moral está sendo quebrada, vocês estão me afrontando. E isto está acontecendo para que as pessoas possam se arrepender
e se converter do seu mau caminho. Quando o Senhor fala lá em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os pecados e sararei a sua terra. Então estarão abertos os meus ouvidos para a oração que se fizer nesse lugar. Agora, por que o povo está se humilhando? Por que o povo está lá clamando a Deus? Porque certamente alguma coisa aconteceu, porque certamente um juízo aconteceu. Então, queridos, ainda que nós estejamos vivendo no período da graça, ainda estamos na dispensação da graça, ainda estamos vivendo num tempo de graça, onde basta as pessoas aceitarem a Cristo para serem salvas. Mas Deus certamente está falando com a humanidade. E quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu quero terminar essa palavra lendo Judas, capítulo 1, versos 17 a 19, que diz assim: vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores. A gente tem muito escárnio, muita gozação com as coisas de Deus hoje, andando segundo as suas ímpias paixões. O mundo hoje anda pelas suas paixões. Ninguém refreia mais as paixões. As pessoas fazem o que dá na cabeça. Elas são dominadas pelas paixões. E o texto termina dizendo: são estes os que promovem divisões sensuais que não têm o Espírito. O mundo está dividido. Essa guerra que a gente vê, guerra cultural, dos conservadores, dos liberais, quem que está promovendo isso? Porque os conservadores nunca ficaram promovendo divisão, gente. A gente crê naquilo que a gente crê na palavra de Deus e a gente não quer obrigar ninguém a viver como a gente vive, ou crer naquilo que a gente crê. Mas o mundo sim, as pessoas olham para você que anda na palavra e ficam com ódio. Elas não aceitam, não basta para elas que elas tenham a liberdade para viver como elas querem. Elas querem impor sobre nós a sua maneira, sem nenhuma moral, licenciosa, imoral, que afronta a Deus. Esta é a nossa sociedade, este é o retrato da nossa sociedade, queridos. Então, não tenham dúvidas. Hoje o mundo está vivendo isso e eu tenho convicção de que isso é juízo de Deus, mas também um tempo de oportunidade para as pessoas se arrependerem. Eu quero pedir a você que está ouvindo essa palavra que compartilhe. Mas antes de mais nada, você peça perdão a Deus. Peça perdão pelos seus pecados, peça que a misericórdia de Deus esteja sobre a tua vida e Ele certamente lhe perdoará. Mas também devemos orar como nação, vamos pedir ao Senhor misericórdia, vamos orar como Daniel. Lá na palavra de Deus diz que ele orou por 21 dias e ele pediu perdão por pecados que ele não cometeu, mas ele orou e pediu perdão se identificando com os pecados da nação. Está na hora da igreja também pedir perdão pelos pecados da nação. Ainda que nós não estejamos cometendo, nós temos que pedir perdão a Deus para que a palavra e a promessa de Deus se cumpra. O Senhor sare a nossa terra. Queridos, eu sei que o coronavírus vai passar, mas eu espero que a lição que Deus está deixando para nós, você não esqueça nunca mais, e que você possa endireitar os seus caminhos e andar na aliança com o Senhor, pedindo a Ele sempre graça e misericórdia, mas andando na obediência, para a honra e glória do nome de Jesus. Que Deus te abençoe muito. Amém.